Bom dia a todos. Declaro aberta a presente sessão da 24ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, que acontece no dia de hoje. Havendo quórum regimental, declaro então aberta a presente sessão. Quero cumprimentar os nobres colegas deputados que se fazem presente nessa manhã de terça-feira. Cumprimento os colaboradores aqui da Assembleia Legislativa, os servidores aqui presentes e o público em geral e todos que nos acompanhem pela TV-AL. Eu coloco em discussão, em votação, a ata da 23ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, previamente já distribuída aos nobres colegas deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir a ata da última reunião, eu coloco em votação. Os deputados que aprovem permaneçam como se encontra. Está aprovada a ata da última reunião. Ordem do dia. Discussão e votação dos votos já proferidos em matéria desarquivada nos termos do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno desta Casa. Serão dois projetos de lei, o 126/2021, de autoria do deputado Mauro de Nadal, e o 367/2021, de autoria do deputado Adrianinho. Ambos os votos, o relatório e voto, estão juntos aos computadores de todos os deputados aqui presentes para facilitar a discussão. O projeto 126/2021, de autoria do deputado Mauro de Nadal, dispõe sobre o uso obrigatório de máscara de proteção facial nas escolas da rede pública do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O relatório foi lido em 14 de setembro de 2021. O relator designado à época foi o deputado Moacir Sopels. O parecer foi pela admissibilidade. O projeto estava em vista com a deputada Ana Campagnolo. Eu vou fazer um resumo. Esse projeto tem o objetivo de instituir, como medida de saúde pública, a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial por alunos, professores e funcionários que apresentem sintomas gripais nas escolas da rede pública do Estado. O autor justifica que durante a pandemia houve redução no número de casos de crianças com quadros leves de viroses respiratórias. O voto está disponibilizado para todos os deputados presentes e é pela admissibilidade do projeto de lei ora em questão. Eu coloco em discussão. Presidente, Com a palavra, deputado Maurício Peixe. Bom dia a todos, um prazer. Saúde do presidente. Só para justificar, a deputada Ana Campagnolo encaminhou um ofício 96-70-70-2023, colocando o nosso nobre deputado Maurício Peixe como seu substituto. Obrigado, presidente. Ela não pôde estar presente e pediu que eu fizesse pedido de vistas ao projeto do deputado presidente Mauro de Nadal, o 026-3-2021. Então, peço vistas em gabinete. Vistas concedidas ao deputado Maurício Peixe. E o projeto de lei 367/2021, de autoria do deputado Adrianinho, que altera a lei 15.381 de 2010, que disciplina a nomeação para a carga em comissão da administração direta, autarquia e fundacional do Estado de Santa Catarina, para fim de incluir a vedação da nomeação dos condenados por crimes praticados contra qualquer pessoa com deficiência. O relatório foi lido em 22 de fevereiro de 2022. O relator designado foi o deputado Márcio Machado. O parecer pela admissibilidade ao projeto de lei ora citado. O voto está na tela e já foi anteriormente disponibilizado aos nobres deputados. O projeto estava em vista com o deputado Mauro de Nadal. Foi pedido o desarquivamento da referida matéria e agora vai em discussão. O referido projeto. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o PL 367/2021 na Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da matéria. Passamos agora à discussão e votações das matérias que estão na pauta do dia de hoje. Com a palavra o deputado Sérgio Guimarães. Bom dia, obrigado, senhor presidente. De autoria do governador do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 016/2019, que institui o programa Nota Fiscal Catarinense. Então, trata-se de mensagem de veto número 0068, de 26 de janeiro de 2023,
por meio da qual o senhor governador do Estado comunica a este Parlamento que vetou totalmente o autógrafo do projeto de lei 016/2019 de procedência parlamentar, que institui o programa Nota Fiscal Catarinense, por ser inconstitucional e contrário ao interesse público, com fundamento no parecer número 29/2023 da Consultoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado e no ofício 016/2023 da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda. Então vamos ao voto. Ante o exposto, cumprindo as atribuições regimentais desta Casa, voto pela admissibilidade formal da mensagem de veto número 0068/2023 e no mérito pela rejeição do veto total, aposto ao autógrafo do projeto de lei 016/2019, devendo a matéria ser encaminhada à superior deliberação do plenário desta Assembleia Legislativa, presidente. Obrigado, deputado. Mensagem de veto 068/2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre veto total ao projeto de lei que institui o programa Nota Fiscal Catarinense. Projeto relatado pelo deputado Sérgio Guimarães é pela admissibilidade e rejeição total do veto. Eu coloco em discussão. Com a palavra, nobre deputado Márcio Machado. Rejeição. Tá. Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, nobres deputados. Deputado Caramone, seja bem-vindo aí. Conhecemos a sua história, do seu trabalho. Presidente, eu vou acompanhar o veto do governador por ser base, mas eu sou autor do projeto de lei e pela questão da legalidade, nós temos alguns prismas. Não necessariamente ele seja ilegal um projeto deste. O que significa o projeto? Só para o pessoal poder clarear. CPF na nota. Dos 27 estados membros, só Santa Catarina não tem o CPF na nota. Rio Grande do Sul, Paraná. Eu compro produto no Rio Grande do Sul pela internet, tem CPF na nota. Eu ganho bonificação, eu posso pegar uma parte desse recurso do ICMS e destinar para uma associação sem fins lucrativos, seja de proteção animal, seja uma PAI, seja um hospital filantrópico, seja uma AMA. Então, agora, o governo, com todo respeito à data máxima vênia, dizer que ele é contra o interesse público é totalmente descabido. Contra o interesse público, ter um controle fiscal do ICMS, no qual o cidadão ele pode beneficiar com recurso, ganhar um desconto do IPVA, e ter mais controle e ajudar uma associação que estão pedindo, fazendo pastel. Acabei de receber aqui, ó. Me ajude aqui, vamos fazer um pastelândia. Agora, sexta-feira, tem pastel para vender numa associação. E agora a gente poderia fazer por questões regionais. Então, o que vai acontecer? Eu vou acompanhar o veto do governador, mas nós vamos apresentar para ele para que ele encaminhe o projeto para cá, então. Tem vício de origem? E não é só eu o coautor. Tem eu, deputado Vicente Caro Preso, deputado de Rio do Sul, Milton Obos. Tem vários deputados, Altair Silva, né, que fizeram um projeto. 27 estados membros, só Santa Catarina tá contra um projeto dessa magnitude, dessa grandeza, de CPF na nota. Tu chega lá no mercado, deputado Sérgio Guimarães, pergunto pra você, tu quer CPF na nota? Mas pra quê? Se eu não ganho nada com isso? É só pra inglês ver? Colocar na gaveta? Não, então, agora o governo dizer que é contra o interesse público, totalmente, quem fez o relatório, ele totalmente se equivocou, né? Deputado Márcio, vou fazer uma sugestão. A cidade de Palhoça nós temos o ISS com nota fiscal, com o CPF, vão dar um desconto para quem tira e tem premiações. Já que tu é da bancada do PL do governo, então eu sugiro que peça vistas e tente essa situação junto ao governo. Caso não seja possível, nós vamos acompanhar o voto do deputado Sérgio e vamos para o plenário, porque isso é um assunto de grande importância para Santa Catarina. Eu faço essa sugestão, deixo a teu critério, não quero te constranger, pelo contrário, se for possível, auxiliar. Eu não vou pedir, presidente, porque eu vou solicitar ao governador, a gente poderia até fazer quem tiver interesse na causa, fazer uma comissão e ir lá entregar pessoalmente para ele, por exemplo, a sugestão de Vossa Excelência. Sérgio, quais as razões do veto do governo? Qual é a motivação? Vamos lá. É de ordem... Ele se baseia aqui em pareceres, né? Mas é iniciativa do Legislativo? Ele diz por ser inconstitucional e contrário ao interesse público, fundamento no parecer da Consultoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado
e no ofício da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda. E aí relata aqui os motivos. Tem uma extensa justificativa, se os senhores quiserem, eu posso ler aqui. Tá ok. Continua em discussão. Não havendo... Senhor presidente, só para declarar voto, né? Eu vou votar com o veto, portanto, contrário ao voto do relator. Continua em discussão. Não havendo quem queira mais discutir a matéria, eu coloco em votação o parecer do relator, deputado Sérgio Guimarães, pela rejeição total do veto. Os que acompanham o deputado Sérgio Guimarães permaneçam como se encontra. Está aprovado na CCJ, com votos contrários, o deputado Thiago Zilli, Márcio Machado e Maurício Peixer. Deu 1 voto, 2, 3, 4 e 3 pela rejeição. Aprovado a rejeição do veto e ele continua a tramitação nas outras comissões. Não, se fosse para desempatar, eu ia pela rejeição do veto. Caneta. Pois é. Com a palavra, deputado Sérgio. Presidente, os próximos 2 projetos de lei, o 0025/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19, peço para retirar de pauta. Okay. E o projeto 0066/2023, de autoria do deputado Ivan Nates, que altera o artigo 27 da Lei Estadual número 12.854, de 22 de dezembro de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. Eu peço para retirar de pauta também. Ok. Esses 2. Então, o próximo projeto, presidente, é o projeto de lei 0049/2023 e projeto 0195/2023. Estão tramitando de forma conjunta. Dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas do âmbito estadual e da outras providências. O deputado Gessé Lopes e o outro da deputada Paulinha dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas do estado de Santa Catarina e da outras providências. Vamos ao voto. Voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade da tramitação determinada pela primeira Secretaria da Mesa para os projetos de lei número 0049/2023 e 0195/2023, nos termos da anexa emenda substitutiva global. Projeto de lei 049/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a norma de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no âmbito estadual e da outras providências. A este projeto foi apensado o projeto 195/2023. O voto do deputado relator Sérgio Guimarães é pela admissibilidade e aprovação com um substitutivo global. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o PL 049/2023 com substitutivo global junto à Comissão de Constituição e Justiça. Pro relatório e voto ao projeto de lei número 0048/2023, de autor do deputado Gessé Lopes. Equipara o lúpus eritematoso sistêmico às deficiências físicas e intelectuais para os efeitos jurídicos em todo o estado de Santa Catarina, discriminados na Lei 17.292, de 19 de outubro de 2017. Institui a política estadual de conscientização e orientação sobre o lúpus e dá outras providências. Eu só vou ler bem rapidinho o que é essa doença. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença crônica autoimune cuja causa não é totalmente conhecida, sendo diagnosticado com base em critérios clínicos e laboratoriais. Provavelmente resulta
da interação de fatores genéticos, hormonais, ambientais e infecciosos, que levam à perda da tolerância imunológica com produção de autoanticorpos. Pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, tais como a pele, articulações, rins, cérebro e outros órgãos. O lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, raça e sexo, porém, as mulheres são muito mais acometidas. Ocorre principalmente entre 20 e 45 anos, sendo um pouco mais frequente em pessoas mestiças e nos afrodescendentes. Tá, então, só uma breve explicação do que é essa doença. Então, eu vou direto ao voto. Voto pela admissibilidade do prosseguimento da regimental tramitação do projeto de lei 0048/2023 nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento, devendo a proposição seguir seu trâmite processual, tal como determinado do despacho inicial posto segundo pela primeira secretaria da mesa, presidente. Projeto de lei 048/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que equipara o lúpus eritematoso sistêmico às deficiências físicas e intelectuais. Institui a política estadual de conscientização e orientação sobre o lúpus e da outra providência. Parecer exarado pelo deputado Sérgio Guimarães é pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovem, eu permaneço como se encontra. Está aprovado o projeto de lei 048/2023 na CCJ. Agradeço o deputado Sérgio. Passa a palavra para o deputado Maurício Peixer. Eu vou pedir já diligência em conjunto, a pedido da deputada Ana, de 5 projetos que estão aqui. Projeto de lei 0253/2023, do deputado Márcio Machado, que veda aos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual a utilização de dispositivos que emitem avisos sonoros de indicação dos horários de início e término de aulas e adota outra previsão. Também o PL 260/2023, deputado Márcio Machado, que altera o caput do artigo 3º da Lei 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para o fim de adequá-la às modificações introduzidas pela Lei 18.646. Também o PL 0282/2023, deputado Márcio Machado, que altera a Lei número 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para fim de vedar o descarte inadequado de lixo nos mares de domínio do Estado de Santa Catarina. E o PL 0287/2023, do deputado Mário Mota, que altera a Lei número 17.972, de 30 de julho de 2020, em que fica obrigada a fixação de dispensadores com álcool em gel no interior de veículos que realizem transporte coletivo de passageiros no território estadual. E do deputado Volney Weber, 0298/2023, que dispõe sobre a isenção do ICMS na aquisição de motocicletas, motonetas e scooters para uso nas prestações de serviços que menciona e adota as outras providências. Então, presidente, peço em conjunto, se alguém tiver com o projeto, que peça em separado, né? Deputado Maurício Peixer apresentou 5 projetos de lei, o PL 253/2023, o PL 260/2023, o PL 282/2023, o PL 287/2023 e o PL 298/2023. Todos eles foram lidos por o nobre deputado e, em princípio da celeridade, todos eles foram pedidos de diligência. Então, eu coloco em discussão os pedidos de diligências, não havendo quem queira discutir, em votação. Pela ordem, a palavra, deputado Caramuri. Não, eu ainda tenho mais projetos, presidente. Não, mas ele pediu... pediu a palavra, desculpa. Apenas com relação, obrigado, presidente Camilo, deputado Peixe, me permita apenas fazer concordando plenamente com a sua solicitação, com relação ao 287, para que especificamente se envie também ao Sindicato dos Transportadores e Passageiros do Estado de Santa Catarina e às associações regionais de transportadores de passageiros, porque a matéria afeta
a segurança no transporte coletivo, tanto urbano quanto suburbano. Com certeza, deputado José Caramori, faremos pedido de inclusão, então. Ok, então todos... Continua em discussão. Não havendo... Deputado Sérgio. Ali quando fala em dispensadores com álcool, a gente lembra que parece que é aquele que está fixado na parede, ou um tubinho de álcool, vale? Não sei se ficou claro isso. Né? É esse de fixar na parede, o dispensador, ou qualquer tubinho vale? Com a palavra, deputado Caramori, que entende um pouco bem dessa matéria. Eu sou corretor de seguros e sei a dificuldade que é, o risco que ocorre quando temos inflamáveis dentro de um veículo, né? Já há um risco até no próprio álcool que possuímos nos nossos veículos, em pequena quantidade, né? Imagine num coletivo com inúmeros passageiros, em situações de muitas horas de convivência, né? Linhas longas, um dispenser dentro do veículo é sempre um elemento inflamável. Isso pode ocasionar acidentes. Então, há uma preocupação muito grande com relação à segurança. Então, já trabalhei muitos anos com transporte coletivo também e sei do risco, inclusive, de vandalismo, né, que pode ser facilitado com a presença. Agora, nada impede que ele possa ser oferecido no embarque, né, ou no desembarque, na agência rodoviária, ou no ponto de parada, ou enfim, no controle de acesso dos passageiros. Porém, deixar disponibilizado permanentemente no interior é temerário. Como foi pedir diligência, isso é matéria de mérito, a hora que retornar as diligências a gente discute e essa lembrança para esse prisma também, o PP está dizendo aqui, tem que ser bem analisado. Então, continua em discussão os pedidos de diligência. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado nos 5 projetos de lei hora citados os pedidos de diligência. Continua com a palavra o deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, o PL 290/2023, do deputado Oscar Gutz, que altera a lei número 14.675, de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para determinar as possíveis formas de compensação. O PL visa alterar o parágrafo 8º do artigo 57A da lei 14.675, 2009, para determinar que a compensação já prevista pode-se dar-se-á por 2 formas, a critério do autuado, plantio de vegetação em área degradada ou a preservação de vegetação em área possível de corte. Quando ocorrer, antes era o parágrafo 8º, que quando ocorrer o corte de vegetação em área passível de corte, sem a devida autorização ambiental, poderá haver a compensação ambiental em outra área, desde que na mesma bacia hidrográfica, devendo a área compensada ser igual ao dobro da área desmatada. Então, voto, presidente. Eu vou, se alguém tiver alguma dúvida, posso perguntar, mas já vou direto ao voto, né? Que diante do fulcro nos regimentos, artigo 72, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 290/2023, reservada a análise do mérito às comissões permanentes afetas à espécie, assim designadas no despacho inicial aposto na página 4 dos autos eletrônicos. Então, pela admissibilidade. Projeto de Lei 290 de 2023, de autoria do deputado Oscar Gutz, que altera a Lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para determinar as possíveis formas de compensação ambiental. O voto do deputado Maurício Peixe é pela admissibilidade e aprovação da matéria aqui na CCJ. Então eu coloco em discussão o voto proferido. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o PL 290/2023 na Comissão de Constituição e Justiça. Continuando, presidente, temos aí devolução de vistas do projeto, né? E vou fazer também em conjunto, são 4 projetos. A devolução de vista do projeto 50/2022, deputado Gessé Lopes, do 87... Deputado, só uma questão de ordem.
Eu quero justificar a ausência do deputado Fabiano da Luz através do ofício 096 70 48. E é praxe aqui da nossa comissão, quando o deputado não está presente, a gente não delibera sobre os projetos de relatoria dele, uma vez que, para caso haja um voto contrário, ele possa se manifestar. Se for desse... É exatamente isso que eu ia chegar no final. Então desculpa a minha intromissão. O deputado não está presente, a deputada Ana então pediu para não relatar e deixar para a próxima reunião, que era tudo pedido de vista. Ok, então os PL 050-2022, PL 87-2023, PL 414-2021 e PL 54-2023... Não. Todos e o 54-2023, em virtude da ausência do deputado Fabiano da Luz, hora justificado, serão retirados de pauta, é isso? Estava pedido de vista, né? Agora pedido para retirada de pauta. Te agradeço. Então tem a devolução e pedido de retirada de pauta. Então eu agradeço o deputado Maurício Peixe. Vamos dando... Desculpa, presidente, o 0414 também, né? Todos. São 4 projetos. É o 414, 54, 87 e 50. Todos retirados de pauta. Muito obrigado, deputado Maurício Peixe. Seja sempre bem-vindo aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Passo a palavra para o nosso vice-presidente, deputado Volney Weber, para relatar os seus projetos ora pautados. Muito bem. Deputado presidente Camilo Martins, nobres colegas aqui presentes nessa comissão, eu tenho aqui o PL 0293-2023, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que altera o anexo único da lei de número 18.531, de 5 de dezembro de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para instituir o Dia Estadual do Gado à Base de Pasto. Em sua justificação, acostada à página 4 dos autos, o autor endossa que a pecuária à base de pasto, aquela em que os animais são criados no campo em oposição à criação de animais confinados, contribui para a conservação de ecossistemas, manutenção de biodiversidade, reciclagem de nutrientes, saúde dos solos, preservação de recursos hídricos e para bem-estar do rebanho. Além disso, a carne proveniente desses animais tenderia a ser mais saudável e nutritiva. Estando preenchido todos os aspectos que cabe a esta comissão analisar da presente matéria, no que toca à admissibilidade de sua tramitação processual, eu voto pela admissibilidade na forma da emenda modificativa apresentada pelo autor no evento número 3 do processo. Era isso, senhor presidente. Projeto de Lei 293 de 2023, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que altera o anexo 1 da Lei 18.531 de 22, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para instituir o Dia Estadual do Gado à Base de Pasto. Projeto ora relatado pelo deputado Volney Weber vem com voto favorável com emenda modificativa apresentada pelo autor. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o PL 293/2023 na Comissão de Constituição e Justiça, conforme relatado pelo deputado Volney Weber. Dando continuidade, o PL 0366/2021, de autoria do deputado Adrianinho, que, abre aspas, altera a lei de número 15939 de 2012, que dispõe sobre a simetria do valor do auxílio moradia e adota outras providências para vedar a concessão do benefício em situações que prevê. Infere-se, em suma, da justificação trazida pelo autor, de que a proposição buscar corrigir distorções no recebimento do citado auxílio. Ressalto inicialmente que o auxílio moradia de natureza indenizatória é pago em caráter permanente para parlamentares e servidores que não possuem residência oficial nas cidades onde atuam. Atualmente, o valor do benefício equipara-se o benefício ao valor pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal, visando assegurar a equivalência da remuneração entre os três poderes do Estado.
Em outros termos, as vedações, ora pretendidas ao recebimento do auxílio moradia, aplicam-se quando, número 1, houver imóvel funcional à disposição do beneficiário. 2, o cônjuge ou o convivente do beneficiário resida em imóvel funcional ou receba auxílio moradia, ou qualquer outra verba de idêntica natureza. E 3, o beneficiário, seu cônjuge ou convivente, possua imóvel para fins residenciais do município ou na mesma região metropolitana do órgão em que atua. Estando preenchido todos os aspectos, quais sejam constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, que cabe a esta comissão analisar da presente matéria, no que toca à admissibilidade de sua tramitação processual, eu voto pela admissibilidade da tramitação da matéria. Era isso, senhor presidente. Projeto de Lei 366/2021, de autoria do deputado Adrianin, que altera a Lei 15.939 de 2012, que dispõe sobre a simetria do valor do auxílio moradia e adota outras providências, para vedar a concessão do benefício em situações que prevê. Projeto relatado pelo deputado Volney Weber, onde apresenta um excelente voto, é pela admissibilidade e aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório e voto junto ao PL 366/2021 na Comissão de Constituição e Justiça. Quero agradecer o deputado Volney Weber. Passo a palavra agora para relatar seus projetos, deputado Tiago Zilli. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nossos colegas, as pessoas que estão acompanhando também. Eu tenho 2 projetos para relatar hoje. Um é a devolução de voto vista que eu pedi no início, por querer entender um pouco da matéria. E aí fui pesquisar para poder fazer o voto. Depois me arrepender de ter pedido vista. Mas valeu. Vamos lá. Cuida-se de projeto de lei de autoria do deputado Sargento Lima, cujo escopo é proibir a utilização de linguagem neutra nos canais de comunicação oficiais dos órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. Designada relatora, a deputada Ana Campanholo apresentou, no âmbito dos aspectos regimentais dessa Comissão de Constituição e Justiça, voto pela admissibilidade de prosseguimento da proposição. Após solicitar vistas em gabinete, apresentei requerimento de diligências à Casa Civil e, através dessa, a Secretaria de Estado de Educação e a Procuradoria-Geral do Estado, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, para que encaminhassem aos presentes autos suas considerações quanto à matéria. Aportaram aos autos manifestações da Procuradoria-Geral e do Estado de Santa Catarina da Educação. Quando eu pedi o voto visto, senhor presidente, era uma preocupação que pudesse engessar a questão do uso das expressões em todos os órgãos do Estado de Santa Catarina. Então, vou direto ao voto. Foi analisado todas as questões de admissibilidade, regimentabilidade e técnicas legislativas. Nesse particular da análise das manifestações apresentadas pelos órgãos oficiados, não foram verificados vícios relacionados aos aspectos regimentais dessa comissão, sendo que a Secretaria do Estado de Educação salientou que a proposição, em seu mérito, já vem sendo contemplada pelas normativas vigentes, não verificando, contudo, nenhum óbice ao prosseguimento do trâmite legislativo proposto pelo autor. A Procuradoria-Geral do Estado, no que toca à análise da constitucionalidade formal orgânica, destacou que o projeto de lei não usurpa a competência da União para legislar sobre diretrizes à base da educação, sendo afastada desde logo a analogia com a ADIM número 7019, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, haja visto que o objeto da proposição em tela é clara ao vedar a utilização de linguagem neutra, especificamente nos canais de comunicação oficiais dos órgãos públicos do Estado de Santa Catarina, não tratando, portanto, da grade curricular escolar ou de atividades decentes propriamente dita. Também não se verificou qualquer vício no que tange a análise de constitucionalidade formal subjetiva, não estando entre aquelas matérias cuja iniciativa é privativa do chefe do Executivo ou de outro órgão constitucional. Em relação à constitucionalidade material, também não foi detectado qualquer valor à violação dos textos da Carta Federal
estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. Contudo, quanto ao juízo de conformidade com legalidade e constitucionalidade que compete à Procuradoria-Geral do Estado, o órgão apresentou a sugestão de aprimoramento da proposição, a qual eu me filio. Como exposto, não há conceito oficial de linguagem neutra ou de linguagem não binária. Deste modo, para fins de segurança jurídica, mostra-se adequado que o projeto de lei se faça referência a algum elemento que permita a identificação dessas formas de comunicação. Assim, apresento emenda com o objetivo de vedar a utilização de forma de comunicação que destoe da norma culta da língua portuguesa, que foi o pedido do deputado Sargento Lima. Também se mostra prudente retirar do projeto a referência expressa e especial às escolas públicas, a fim de evitar desde logo qualquer interpretação que conclua pela sua inconstitucionalidade em razão de uma equivocada similitude com o julgamento proferido na ADIM número 7019, ao passo que, como exposto no projeto, trata-se de canais de comunicação oficial, não de atividade docente. Ainda ressalto que não se verifica qualquer prejuízo dessa retirada, visto que as escolas públicas já são, de qualquer modo, destinatárias de norma, porquanto compõem naturalmente a administração pública estadual. Ante o exposto, com base nos regimentos, artigo 72.1, 144.1, parte inicial 209 e parte final 210.2, apresento voto vistas complementar, no âmbito desta comissão, pela admissibilidade dos prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei dos termos da emenda substitutiva global que apresento. Só para resumir, ele colocou especificamente algumas coisas de escolas públicas, universidades. Então, se o objetivo dele é que seja seguida a norma culta da nossa língua, o Estado de Santa Catarina não pode especificar justamente a escola. Tem hospitais, tem creche, tem departamento, tem uma série que é governo estadual. Então, só apresento a emenda global substitutiva. E, deputado, o nosso juiz está informando que conversamos com a deputada Ana, né, e concorda com o termo, então apresento para aprimorar o termo, mas o voto é pela admissibilidade e o prosseguimento da ação com emenda substitutiva global. Projeto de Lei 014/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que proíbe a utilização de linguagem neutra nos canais de comunicações oficiais dos órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. Esse projeto foi relatado pela deputada Ana Campagnolo. O relatório foi lido no dia 4/4/2023 com parecer favorável. Deputado relator, deputado Tiago Zilli, pediu vistas ao projeto em questão e apresenta hoje um voto vistas complementar com substitutivo global. Como a relatoria da deputada Ana Campagnolo, como é praxe aqui, nós aguardamos a presença e o deputado, ela está muito bem substituída pelo deputado Maurício Peixer e foi acordado entre as assessorias, então vou colocar agora o voto vista complementar com substitutivo global em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado ao PL 014/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, nessa Comissão de Constituição e Justiça, com voto vista complementar com substitutivo global. Muito obrigado, deputado. Continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O segundo projeto de lei que nós temos é o projeto de lei 0229/2023, de autoria do deputado Volney Weber, que acrescenta o artigo 2º, linha C, e o artigo 2º-D, a lei número 300.516, de 4 de outubro de 2005. E já queria cumprimentar o deputado Volney Weber, a assessoria dele, porque é um projeto importante. Não trouxe na outra que eu estava fora, deputado, até para poder me aprofundar no assunto e fazer o voto mais consciente, mas já vou direto na explicação, porque é um projeto de suma importância para o Estado de Santa Catarina. Relatório. Na justificação, o autor manifestou que a proposição tem o escopo de regularizar as situações já consolidadas
no que toca ao afastamento das áreas de faixa de domínio nas rodovias estaduais, onde as residências, comércios e indústrias estejam devidamente alocadas, até a data datada da publicação de alteração que ora se propõe. Com a alteração legislativa, fica estabelecido que, nas zonas urbanas municipais, com adensamento residencial, comercial e ou industrial já consolidado, a faixa de domínio exigida será de 10 metros a partir do eixo das rodovias estaduais de Santa Catarina, sendo que o chefe do Executivo Estadual poderá reduzir a metragem por meio de decreto em caráter excepcional e tecnicamente justificado para o limite mínimo de 5 metros. Então, isso é um problema que existe em vários lugares de Santa Catarina, onde já tem áreas consolidadas, e o decreto do governador dizia que tinha que ter base técnica para que se pudesse reduzir esse espaço. Se não tem esse levantamento, aí fica valendo o que é antes, que são 15 metros. E são áreas que já têm isso há tempo, são consolidadas, e os proprietários não conseguem regularizar a sua atividade. Tá? Então, no voto, no que concerne a constitucionalidade sobre o aspecto formal, saliento que a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie, qual seja o projeto de lei ordinária, não estando arrolada entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governo do Estado, do Poder Judiciário ou do órgão constitucional titular da iniciativa legiferante. Nesse particular, é necessário ressaltar que, por permissivo legal, o decreto 1793 de 2022, que regulamenta a citada lei, número 13.516, é que conceitua a faixa de domínio como área de terras determinada legalmente por decreto de utilidade pública para uso rodoviário, sendo ou não desapropriada, cujos limites foram estabelecidos de conformidade com a necessidade exigida no projeto de engenharia rodoviária. Então, aqueles que têm o projeto de engenharia rodoviária são determinados. Aqueles antigos que não têm a engenharia, o projeto de engenharia, aí ele fica estabelecido com a norma de 15 metros, estão lá consolidados há muito tempo, com áreas menores. Né? Dispõe ainda que, nas rodovias em uso e que foram implantadas sem projetos, que eu falei antes, e também aquelas que não possuem decretos de utilidade pública, adota-se como limite ou faixa de domínio a área contida no eixo da rodovia e a distância perpendicular de 15 metros para ambos os lados. Assim, a inclusão do dispositivo proposto na lei de referência, como exposto no relatório, visa agregar segurança jurídica às áreas já estabelecidas em núcleos urbanos, não invadindo, entretanto, de qualquer modo, a competência do Poder Executivo. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos textos das cartas federal e estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. Portanto, não há espécie a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Com respeito aos demais aspectos regimentais tocantes a este órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Ante o exposto, com bases regimentais, nos artigos 72.1 e 15º, 144.1, parte inicial 209.1 e parte final e 210.2, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do projeto de tramitação processual do projeto de lei número 229/2023 do deputado Volney Weber. Projeto de lei 229/2023 de autoria do deputado Volney Weber, que acrescenta o artigo 2º-C e artigo 2º-D à lei 13.516 de 2005. Projeto ora relatado pelo deputado Tiago Ziller pela admissibilidade e aprovação do referido parecer. Eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, nobres colegas deputados. A verdade é a reclamação do problema que há muito exige uma solução estatal, né? Acomete os munícipes nessas áreas residenciais e as empresas estabelecidas às margens das rodovias estaduais
pelo fato das faixas de domínios entregarem o patrimônio estadual. Os proprietários não possuem ou encontram grande dificuldade de conseguir um alvará municipal, de habite, documento imprescindível para pleitear financiamentos bancários, melhoramento das suas residências ou alvarás para exercerem suas atividades comerciais. Na teoria, essas faixas de domínio se justificam para o caso de futura necessidade de ampliação do leito dessas rodovias estaduais. Mas vale lembrar aqui que o que a gente traz, que o grande problema são dos nossos municípios pequenos, principalmente. Nós temos 295 municípios no nosso estado, onde o maior percentual deles é pequeno. Aonde que na primeira vez que passou uma estrada pavimentada, passou pelo centro de uma comunidade, que na época o município ele preferiu passar por ali porque era a chance de ter aquele pedacinho de estrada, que era o centrinho, pavimentado. Porém, vale lembrar aqui, no meu município, São Ludgero, não é diferente, se pediu muito que a rodovia passasse pelo centro, que não era uma cidade, era um município, porém ali já estabelecido, mas praticamente uma pequena comunidade, de uma rua central, onde o comércio estava estabelecido ali, e que se tirasse por fora, naquela época da construção da rodovia, praticamente se tirava o movimento do centro daquele município. Sendo assim, as edificações já existiam ali. E não foi as edificações que invadiram a área de domínio. Foi a lei que invadiu as propriedades. A lei invadiu as propriedades. Desde aquela época, os estabelecimentos já consolidados, construídos, ali edificados, começaram a ficar dentro do trecho, dentro da área de domínio. Mas eles já estavam ali. A estrada passava, mas a pavimentação não. Aí vira a pavimentação e vira uma rodovia estadual e aí se exige a instalação da lei. E a lei engoliu esses patrimônios, essas edificações. E até então, o problema está estabelecido, principalmente nos nossos municípios pequenos. Então, vale ressaltar que o nosso pedido aqui é que a área consolidada, na área urbana consolidada, ela possa, aí, pelo Executivo Estadual, ser exigido ao município que apresente qual é a área consolidada e que o Estado, através da Secretaria de Infraestrutura, confira. Realmente isso aqui é consolidado? Então, do quilômetro tal ao quilômetro tal é área consolidada. E que nessa área consolidada, onde temos esses imóveis edificados, possa vir para os 10 metros e, em caso de uma raridade ainda, o secretário de Estado, através de sua competência, possa, por decreto, ainda estabelecer 5 metros, avaliado tecnicamente, é lógico. Então, isso vai resolver aí um impasse, uma insegurança jurídica, um desconforto de muitas pessoas não poderem mais dormir direito, porque o seu imóvel ele está inabilitado a receber uma construção nova. Exemplo, dentro de um pequeno centro, temos 20 imóveis na margem da rodovia que já é consolidada. Dos 20 imóveis, nós temos lá 15 edificados e 5 não. Então, no meio de 3, 4 edificados, que estão à frente dos 10 metros, ou à frente dos 15 metros, vamos falar de uma área de município pequeno, tem muitos produtores rurais, que eles, com as suas economias de todas as safras, vão lá, adquirem um imóvel no centro da cidade. O filho cresce, vai lá, se forma farmacêutico, um exemplo, né? E depois ele volta para edificar naquele imóvel adquirido pela economia, gerada pela sua própria família, e aí não pode edificar o imóvel. Por quê? Porque se respeitar os 15 metros, o imóvel acaba sendo engolido o seu todo. Eu faço o quê com o imóvel? Faço uma cerquinha e fico caminhando dentro, e enfim. Então, eu penso assim, que na área consolidada, onde diferente da onde se foi feito projeto e depois, por falta de fiscalização, alguém invadiu. Isso é outra história. Mas a área consolidada, que a rodovia passou por dentro da comunidade e que engoliu, através da lei, os imóveis, esses têm que receber esse benefício, no meu ponto de vista. Então, é esse o nosso pedido. Deputado, só para acrescentar, o decreto que existia de 2005 diz assim no parágrafo único:
Nas rodovias em uso que foram implantadas sem projetos e também naquelas que não possuem decreto de utilidade pública, adota-se como limite ou faixa de domínio a área contida entre o eixo da rodovia e a distância perpendicular de 15 metros, para ambos os lados de início da rodovia até o seu término. Então, a lei do projeto de lei do deputado vem para regulamentar isso, porque antes dizia que quem não tinha projeto usa-se o 15 metros. Como é que tu tinha projeto lá antigo, lá de edificações lá de tempo? Não tinha, anos, deputado Thiago, não tinha nem projeto da edificação e nem projeto da rodovia. Porque era uma estrada de chão batido, era um caminho, vamos falar bem a verdade, não era uma rodovia estadual, era um caminho, era municipal e era um caminho que virou uma rodovia porque passou o pavimento. E aí a lei se estabeleceu por todo o trecho dela, sendo na área rural, sendo na área urbana, e o problema está instalado desde então. E aí as pessoas realmente estão todo dia numa prefeitura pedindo para regularizar e não tem jeito, não tem o alvará, que não consegue dar o habite, aí vai para o Estado, não se resolve, porque os técnicos entendem que a área é de rodovia, mas não é rodovia, vai fazer o quê? Vai indenizar todos os imóveis que estão na faixa central de um município? Não tem como, também não indeniza. Então tem que resolver o imbróglio através da lei, e essa casa aqui é para construir novas leis, mas para adequar as existentes. E esse é a nossa proposta, esse é o nosso projeto. Não indeniza até porque já prescreveu, né? Também. Já faz 30, 40 anos. Então é um grande problema, precisamos de solução. Deputado, obrigado, deputado Thiago, pelo relatório que perfeito. Parabenizo a sua iniciativa, você foi muito feliz nas suas colocações e também vale lembrar aquelas construções já existentes, de vez em quando o cidadão resolve fazer uma melhoria na sua obra e vem os fiscais da Secretaria de Infraestrutura, notificam pedindo a demolição completa daquela obra que já estava há mais de 30 anos construída. Daí o cidadão tem que procurar um escritório de advocacia para se defender, cria uma insegurança jurídica na vida desse cidadão. Eu acho que esse projeto vem para que a gente possa resguardar a vida dessas pessoas que tiveram, de certa forma, um prejuízo, porque uma rodovia traz uma certa restrição, e as áreas urbanas consolidadas eu acho que é de grande valia, e essa Casa Legislativa tem que atuar fortemente para auxiliar as famílias catarinenses que muitas vezes têm um prejuízo, sejam por obras muito existentes, mas também para aquelas imóveis que ali estão e hoje não conseguem sequer tirar um alvará. Então continua em discussão o referido projeto. Com a palavra o deputado Maurício Peixe. Maurício, se me permitir, senhor presidente, só para contribuir uma pequena lembrança aqui agora, que vale ressaltar que também os imóveis consolidados que ali estão, a menos de 15 metros, são comércios, muitas vezes, que volta e meia entra um fiscal novo, ou que não tem um bom senso, e passa arrancando as placas de publicidade do estabelecimento. Simplesmente leva embora, elimina como se aquilo, na área urbana consolidada, que não está a placa dentro da rodovia, mas está lá à frente do seu imóvel, mas como o imóvel está a menos de 15 metros, então a placa também está a menos de 15 metros. Eles não levam o imóvel, mas levam a placa e ainda aplicam a multa. Então, assim, é um grande problema isso. Obrigado, Maurício, pela oportunidade ainda. Deputado Valdeir, com a sua permissão, só registrar. Eu vejo o projeto bem complexo, difícil, e pode até receber um veto do governo por questão de admissibilidade, mas vejo que ele é muito meritório e tem que vir para resolver situações existentes que não foram criadas pelas pessoas, mas sim pelo próprio Estado, quando estabelece uma rodovia. E aí não olha o que já está existente. E também quando uma lei é feita, ela vale para todo o Estado, e tem outras situações que não agrego, né? Vou citar aqui o exemplo do Código Florestal, que serve para o Brasil todo, e que nós temos realidades totalmente diferentes. E que foi uma luta muito grande, e graças aí, eu diria, 2 catarinenses, um deputado federal, Peninha, e o outro relator, Darcy de Matos, que fizeram todas as alterações, e que hoje o Código Florestal foi modificado para que pudesse, sim, áreas consolidadas, tubuladas, ter 5 metros de afastamento. Até então, nem imaginável. E 15 metros para áreas também já existentes consolidadas. Em Joinville, nós fizemos uma lei antiga e que serve de referência para várias cidades do Brasil, que
que a Lei Cardozinho, como ela é chamada, que ela regulamenta afastamentos de construção em desconformidade com a lei. É até estranho dizer, né? Em desconformidade com a lei, mas é verdadeiro. Você tem 5 metros lá de distância, por ignorância, por desconhecimento, feito antes de lei. Lá foi feito com 4,5 metros de afastamento, não recebe alvará, não tem condições. Então nós fizemos a lei, e a lei vale, e ele paga uma outorga, e aí vem a importância, conforme a distância, ele paga uma outorga para poder regularizar. Porque ninguém vai indenizar, o Estado, o município não tem condições de fazer a desapropriação, a indenização, é um custo muito alto, e daí fica lá a pessoa, a família, sofrendo porque nunca vai poder regulamentar, tirar uma nota, né, colocar formal o seu negócio. Então, parabéns, eu vejo que nós temos que lutar para regularizar, porque vai atingir muitas áreas em Santa Catarina, muitas mesmo, muitas cidades pequenas. Um exemplo só, o município de Sangão recebeu uma excelente obra do governo passado, e a obra, aquela SC que foi asfaltada com ciclovia bem bonita, casas ali há mais de 50 anos, os fiscais da Departamento de Infraestrutura foram lá notificar para retirada de propriedades centenárias e tirado todas as placas de publicidade. Foi maior confusão, e eu acho que essa lei vem para regulamentar tudo isso. Continue a discussão, com a palavra, deputado Caramori. O deputado Volney, de fato, vem corrigir aqui uma injustiça, né, que vem sendo cometida há muitos anos, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, e nos faz pensar um pouquinho, né, vale a pena refletir a importância de que os legisladores estabeleçam definitivamente regras claras para toda a sociedade com relação a marcos temporais. Nós estamos fazendo aqui, dando um marco temporal, para que não tenhamos problemas futuros, é claro, há uma grande preocupação, a rodovia tem que ser ampliada, uma série de fatores aí que tem que ser considerados, são importantes, né, presidente? Mas convenhamos, já bem relatado aqui pelos nobres deputados que antecederam na fala, você não tem como derrubar cidades inteiras por conta de uma legislação que está estabelecida e não está considerando esses fatores históricos, culturais e de desenvolvimento econômico dessas regiões. Os marcos temporais são tão importantes que nós estamos vivendo hoje, né, en passant, a nível brasileiro, a questão das terras indígenas, né? Se nós não temos definição, se nós não temos marcos temporais, não temos clareza daquilo que a legislação permite ou não permite fazer, nós vamos ter o quê? Conflitos, prejuízos, e é o que estamos vendo acontecer quando o legislador não faz a sua parte. Aqui, o Legislativo catarinense está fazendo. Parabéns pela iniciativa, deputado. Continua em discussão. Senhor presidente, ainda para contribuir na fala do nobre deputado Zé Caramori, falou uma questão bem pertinente, a ampliação das rodovias. É lembrado que todos querem ampliação de rodovias, mas nós estamos aqui falando de área consolidada, onde não foi indenizado, e que as edificações, elas já estavam, muitas delas, ou seus terrenos fracionados, antes da rodovia passar. A grande maioria dos municípios pequenos, principalmente, a rodovia estadual cortou os municípios, cortou as comunidades. Vale lembrar que, para indenizar e tirar tudo, fica muito difícil. O custo é altíssimo, então não vai se fazer isso. Tem que respeitar as pessoas também, porque ali nasceram, ali cresceram, e tal, então não vão sair simplesmente porque vão ampliar uma rodovia. Agora nós temos a possibilidade, principalmente nos municípios, do tal do anel viário, que se fala. O município cresceu, a mobilidade aumentou, precisamos, o movimento, veículos, e veículos que eram pequenos hoje virarem grandes veículos, a necessidade de anel viário. E aí o anel viário, sim, aí vai se construir um anel viário em área ainda não consolidada e não edificada, onde aí se reserva o espaço, indeniza o espaço, e aí sim, aí a manutenção dos 15 metros, dos 20 metros, indenizado, e ninguém mais vai edificar, porque não é propriedade dele ali, porque ele foi indenizado, e a área não estava edificada. Então, nós temos sim como corrigir isso, e tem saídas, não precisamos ficar nos apegando à ampliação da rodovia, onde sabemos que não vai acontecer. Mas oportunizar através dos anel de equipamento chamado anel viário, oportunizando aí sim o rigor da lei, dos 15 metros, dos 20 metros, ou enfim, a metragem ali estabelecida conforme a necessidade da região ou do município. Então, a ampliação da rodovia, temos a saída da questão do anel viário. Continua em discussão.
Não havendo quem mais queira discutir a matéria, eu coloco em votação o parecer do deputado Thiago Zilli ao projeto de lei 229/2023. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer ao projeto de lei 229/2023. Muito obrigado, deputado Thiago Zilli. Eu que agradeço ao presidente. Deputado Maurício, como é que era o nome da lei lá em Joinville? A lei É conhecida como lei Valorzinho? Cardozinho. Cardozinho. Cardozinho, Nós que era o vamos- autor da lei, vereador, e que ela foi postergada por 5 vezes. Opa. E tão importante que ela é para regularização de imóveis. Parabéns ao deputado Volney Weber. Nós vamos ter a lei Weber aqui Volneyzinho. agora. Volneyzinho aqui na Assembleia. Passa Na a pa- linguagem alemã, então, a lei Weber. Weber. Tá bom. Muito obrigado, deputado Thiago Zilli. Passa a palavra para o deputado Pepe Colasso para relatar os seus projetos na Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, senhores deputados, o primeiro projeto, que é o projeto de lei 0243 de 2022, ele é de autoria do deputado Rodrigo Minotto, e o pedido aqui é um pedido para que ele seja pensado ao projeto do deputado Jair Mioto, que é o projeto de lei 351/2020. Esse projeto ele já tinha sido apensado na legislatura passada, mas ele foi arquivado com o fim da legislatura. E aí, quando ele foi desarquivado, ele foi desarquivado ele foi desapensado, né? E aí desarquivado, desapensado, dividido novamente os dois em projetos de lei. Então eu estou pedindo para que o projeto de lei de autoria do Rodrigo Minotto, o deputado Rodrigo Minotto, que altera a lei número 7.592 de 1989, que proíbe o uso de fumo em lugares fechados para estabelecer a proibição ao consumo de cigarro ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, bem como a utilização de narguilé, cachimbo de água egípcio, e de cigarro eletrônico em espaços públicos fechados em parques e praças de lazer do estado de Santa Catarina, esse projeto seja apensado ao projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto, que também proíbe o consumo de cigarro e derivados de tabaco nos parques do estado de Santa Catarina. Como são do mesmo teor, já tinha sido apensado na legislatura passada, com o desarquivamento a gente está pedindo novamente para que ele seja apensado. Projeto de lei 243/2022, de autoria do deputado Rodrigo Mioto, que proíbe o uso... Minotto. Proíbe o uso de fumo em lugares fechados para estabelecer a proibição ao consumo de cigarro ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, bem como a utilização de narguilé e de cigarro eletrônico em espaços públicos fechados em parques e praças de lazer do estado de Santa Catarina. O deputado relator Pepe Colasso pede o apensamento do referido projeto ao projeto 351/2020, uma vez que são projetos que tratam da mesma natureza e são matérias conexas. Colocou em discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de apensamento. O próximo projeto é o projeto de lei 0286/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes. E é uma pena que o deputado Napoleão não esteja aí para me auxiliar na pronúncia alemã desse, mas acho que o deputado Volney vai poder me ajudar, que altera a lei número 17.565 de 2018 para declarar o queijo. Eles Koch-Kaiser, eles dizem que é Korkesa, né? Eu estou impossibilitado de falar. Não tá. Também foi pego aí no é o queijo Korkesa, eu acho que é isso, não? Koch-Kaiser, alguma coisa assim, integrante do patrimônio cultural e material no estado de Santa Catarina. Trata-se desse projeto, então, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que declara o queijo, com esse nome dito anteriormente, integrante do patrimônio cultural e material do estado de Santa Catarina. Este queijo é uma contribuição imensurável na colonização alemã para a atual sociedade catarinense, com presença diária nos lares e nas histórias dos moradores do Vale do Itajaí, principalmente nas colônias fundadas pelos imigrantes. Nos últimos anos, este produto vem ganhando maior visibilidade e o apoio da iniciativa pública e privada para sua qualificação. O destaque nesse processo fica por conta da Universidade de Blumenau,
que tem atuado em algumas iniciativas que envolvem o queijo ao longo dos anos, sempre em parceria com a IPAGRE e a Associação dos Municípios do Vale Europeu. Tendo em vista toda essa questão tradicional, né, que é apresentada aqui pelo nobre deputado Napoleão Bernardes, a gente vota, então, pela admissibilidade, tanto de maneira condicional como material também deste referido projeto. Projeto de Lei 286/2023, de autoria do deputado... Desculpa, Pois não. Presidente, tem uma emenda, só aqui uma emenda modificativa, feita pelo próprio autor, tá? Na qual eu não verifiquei nenhum óbice, por se tratar de mera correção de erro material, razão pelo qual acolho a referida emenda. Tá? Vou deixar registrado. Projeto de Lei 286/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a Lei 17.565 de 2018 para declarar o queijo Corcase integrante ao patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina. O referido projeto veio com parecer favorável do deputado PP Colasso, ora relator, com uma emenda modificativa do próprio autor. Eu coloco em discussão. Com a palavra o deputado Zé Caramori. Eu tenho a subida honra de estar, nesse momento, ocupando o gabinete do deputado Napoleão Bernardes, meu companheiro de partido, que, na sua licença, me permitiu estar aqui nesse convívio amistoso. Então, me permito apenas para... digamos assim, relaxar um pouco o momento, né? Eu vou fazer um requerimento em gabinete a ele, né? Para que ele nos permita conhecer este queijo, né? Fisicamente, treinar a pronúncia, né? E antes que eu termine o meu breve mandato aqui, possamos compartilhar com os demais. Eu faço outro requerimento também, mas para que ele traga um pouco desse queijo para nós saborearmos aqui. Era para ser esse é o interesse. Senhor presidente, continue em discussão. Eu até me impressionei pela facilidade que o senhor fez a pronúncia, de forma direta, sem gaguejar. Você que é mais inteirado aí com o queijo serrano, né? Então, de repente, ter esse queijo, através de um requerimento diretamente ao presidente, o queijo Corcase, mas um queijo serrano também. E aí, juntos, nós podemos... Corcase. Eu ia consultar a mãe lá em casa, porque ela que entende do alemão, mas tudo bem. Um queijo serrano e o queijo Corcase, né? Vai bem, né? Continue em discussão. Não havendo quem mais queira discutir a matéria, eu coloco em votação o referido relatório e voto do deputado PP Colasso. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer ao projeto de lei 286/2023. O próximo projeto de lei é o projeto de 0317/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o grupo de escoteiro Pomerano. Procedendo à análise dos autos, constatei que a matéria atende a todos os requisitos, determinações legais que regem a espécie, todos os pressupostos regimentais, então eu voto também pela aprovação desse projeto de lei. Projeto de lei 317/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera o anexo 1 da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede título de utilidade pública estadual no Estado de Santa Catarina, a fim de declarar de utilidade pública estadual o grupo escoteiro Pomerano. O parecer do deputado PP Colasso é pela aprovação do referido projeto de lei. Coloco em discussão. Não havendo deputado que queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Obrigado, deputado PP Colasso. Passa a palavra pelo deputado Zé Caramori para relatar seus projetos ora pautados. Presidente Camilo, nobres pares da Comissão de Constituição e Justiça, relativo ao projeto de lei 0326/2023, da autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre o controle populacional e manejo de espécies da fauna exótica declaradas invasoras e ou nocivas ao meio ambiente, à atividade econômica agrícola e à saúde pública do Estado de Santa Catarina, eu peço
vênia aos colegas para fazer um requerimento de diligência a esse projeto, né? Posto que ele trata de um assunto extremamente grave para todos nós, catarinenses, né? Para quem conhece bem a lida do interior, sabe o que está ocorrendo com algumas espécies exóticas que estão causando prejuízos à nossa população como um todo, e justificando pelo fato de entender a necessidade de promover de fato esse controle da expansão, e para que nós possamos emitir parecer conclusivo no âmbito aqui desse colegiado, eu entendo necessário esta diligência, especificamente a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, a Secretaria de Estado da Agricultura e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, para que, dentro das suas atribuições, relacionem a pretensa norma, as legislações vigentes, as suas sugestões relacionadas ao tema. A preocupação maior é no sentido de que, se a legislação não sair redonda, digamos assim, né, entre aspas, corremos o risco de, depois, na sua aplicação, termos alguns poréns que colocarão em risco essa permissibilidade, né, essa permissão, e causando problemas futuros. Então, o meu requerimento é nesse sentido, presidente. Projeto de lei do 326 de 2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre o controle populacional e manejo da espécie da fauna exótica declaradas invasoras e ou nocivas ao meio ambiente, à atividade econômica agrícola e à saúde pública no estado de Santa Catarina. Projeto da relatoria do deputado Zé Caramori, o mesmo fez pedido de diversas diligências, que eu agora coloco em discussão ao nobres pares da CCJ. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o pedido de diligência. Os deputados que aprovam o pedido de diligência permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência ao PL 326 de 2023. Obrigado, deputados. PL 0329/2023, da autoria do deputado Lucas Neves, altera o artigo 2º da Lei 18.152, de 2021, que institui o programa Jovem Agricultor no âmbito do Estado de Santa Catarina, para estabelecer a concessão de financiamento para custeio das despesas com deslocamento e alimentação decorrentes da realização de capacitação técnica e inovadora direcionada ao empreendedorismo rural, em taxas e prazos de liquidação diferenciados. A proposta é articulada em artigo único, que visa ampliar o rol de operações subsidiadas pelo programa, para incluir os casos em que o jovem agricultor acesse financiamento com finalidade de capacitação técnica relacionada ao empreendedorismo rural. Achamos de suma importância esse projeto de lei, e o autor menciona que a proposta teve origem na 30ª edição do Parlamento Jovem e que encontrou apoio jurídico e de mérito em relatos e estudos que apontam as principais causas do êxodo rural no Brasil. E nós que viemos dos interiores, né, do nosso estado, sabemos o quão isso é importante, a manutenção do jovem, da família, produzindo alimentos. Com relação ao voto, no âmbito dessa comissão, passo a atenção aos aspectos disciplinados pelo regimento interno no seu artigo 144, especialmente no que tange à constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. No que compete à constitucionalidade formal, entendo que o texto proposto não colide com nenhuma delimitação relacionada à competência legislativa para editar a norma, isso porque a intenção aqui limita-se unicamente a ampliar uma política pública já instituída, sem qualquer necessidade ou efeito de adaptação administrativa, orçamentária ou financeira. Ainda no que atende à constitucionalidade material, a legalidade e regimentalidade, não vislumbro qualquer incompatibilidade frente às normas vigentes e, pelo contrário, a considerar que o texto constitucional e as legislações afetas ao tema primam pelo estímulo à promoção e ao aprimoramento dos mecanismos sociais dedicados à contenção do êxodo rural, bem como à modernização às atividades no campo. Ante o exposto, com base nos regimentais, artigos 72, inciso 1 e 15º, 144, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação ao projeto de lei 039/2023 na sua forma original, presidente.
Projeto de Lei 329 de 2023, de autoria do deputado Lucas Neves, que altera o artigo 2º da Lei 18.152 de 21, que institui o programa Jovem Agricultor no âmbito do Estado de Santa Catarina, para estabelecer a concessão de financiamento para custeio das despesas com deslocamento e alimentação decorrentes da realização de capacitação técnica e inovadora direcionada ao empreendedorismo rural, com taxas e prazos de liquidação diferenciados. Projeto relatado pelo deputado Zé Caramori vem pela aprovação da matéria na forma original. Eu coloco em discussão o referido relatório e voto. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório e voto do deputado Zé Caramori ao PL 329/2023. Obrigado, presidente, deputados. Projeto de Lei 0331/2023, também dirijo a esta comissão requerimento de diligência, por tratar-se de projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Mota, que visa promover atendimento especializado às pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e a pessoa com dislexia nos concursos públicos e vestibulares do Estado. Entre as principais disposições da pretensa norma é prevista a possibilidade de tempo adicional de até 1 hora nas provas realizadas pelo beneficiário, também um assistente de leitura e de transcrição textual, além de uma sala reservada. A proposta também visa que os editais identifiquem as normas dedicadas aos beneficiários. Em sua justificação, o autor remete à necessidade de inclusão social para eliminação de barreiras discriminatórias e excludentes, bem como a existência de tratamento especial comprovadamente aplicado nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Somos favoráveis, evidentemente, a essa propositura do deputado Sérgio Mota, porém temos uma preocupação no sentido da sua execução, né, aos cuidados aqui para que a lei, da mesma forma, saia prontamente exequível, né? E para isso é importante que tenhamos a manifestação, e o requerimento é especificamente para a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado da Educação, a Associação Catarinense das Fundações Educacionais e a Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina. Tudo isso tomando cuidado para que tenhamos, de fato, a possibilidade de que esta lei atinja o objetivo proposto pelo deputado Sérgio Mota. Projeto de Lei 331/2023, de autoria do deputado Sérgio Mota, que dispõe sobre o atendimento especializado às pessoas de transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, TDAH, e dislexia nos concursos públicos e vestibulares realizados no Estado de Santa Catarina. Deputado Zé Caramori, relator da matéria em questão, apresenta diversos pedidos de diligência, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir os pedidos de diligência, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligência ao PL 331/2023 na Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, senhores deputados. O projeto de lei 341/2023 altera o artigo 2º da Lei 18.410 de 2022, que autoriza a doação de imóvel no município de São João Batista. Projeto de lei de autoria do deputado Júlio Garcia. De acordo com a justificativa do projeto, a doação tem por finalidade permitir a continuidade das atividades do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de São João Batista, que já funciona e presta seus serviços no mesmo local desde 2011. De análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 144, inciso 1 do Regimento Interno desse Poder, inicialmente do que concerne a constitucionalidade, constato que foi atendido o disposto na Constituição Estadual, no seu artigo 12º, parágrafo 1º, que prevê a necessidade de prévia autorização legislativa para a doação de bens imóveis do Estado. Observa-se ainda que a matéria vem veiculada por meio da proposição legislativa adequada à espécie, vez que não reservada à lei complementar, sobretudo o teor do artigo 57 da Constituição Estadual. Em relação à constitucionalidade sob o prisma material, constato que a proposição tem o condão de promover e assegurar os direitos sociais da população, especialmente no que constitui a oportunizar o emprego, a renda e uma vida digna, estando, portanto, em harmonia com o artigo 2º
do diploma legal autorizativo da doação e com a ordem constitucional vigente, em especial os artigos 205 e 227 e caput da Carta Magna. No que toca à legalidade, registro que o objeto da proposição em causa está em consonância com a Lei Estadual 5.704, de 28 de maio de 1980, que dispõe sobre a aquisição, alienação e utilização de bens imóveis, nos casos que especifica e estabelece outras providências, bem como a Lei Nacional de Licitações e Contratos, Lei Nacional 14.133, de 1º de abril de 2021. Ante o exposto, com base nos regimentais dos artigos 72, inciso 1 e 15º, e 144, inciso 1, parte inicial, inciso 209, inciso 1, e parte final, e 210, inciso 2, voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 0341/2023, presidente. Projeto de lei 341/2023, de autoria do deputado Júlio Garcia, que altera o artigo 2º da Lei 18.410 de 2022, que autoriza a doação de imóvel no município de São João Batista. A relatoria do projeto é do deputado Zé Caramori e apresentou o voto pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o PL 341/2023 junto à CCJ. Obrigado. Registrar a presença do delegado Ulisses Gabriel, delegado-geral da Polícia do Estado de Santa Catarina. Sempre seja bem-vindo aqui, amigo. Agora eu vou relatar os projetos pautados para minha relatoria. Projeto de Lei Complementar 015/2023, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que altera a Lei Complementar 575 de 2012, que cria a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, dispõe sobre a organização e funcionamento e estabelece outras providências. Esse projeto, eu avoquei a relatoria dele, que é uma iniciativa conjunta do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e a Defensoria Pública do Estado, o qual tem por objetivo transformação de 2 cargos de advogado da Justiça Militar e da Justiça Militar e advogado do Juízo da Infância e Juventude, do quadro pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina em cargos de defensor público da primeira categoria, passando a integrar o quadro de pessoal da Defensoria Pública. A justificativa foi apresentada aqui pelo TJ, vou deixar de ler para celeridade. A matéria também já estava em tramitação. Nessa fase processual, analisei na Comissão de Constituição os aspectos constitucionais, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, e ainda o pronunciamento sobre o mérito acerca do caso. Em ambas situações, analisamos e não vimos nenhuma situação que viole a Constituição Federal e nem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao mérito, eu cumpro destacar que a proposição apresentada visa transformar os 2 cargos de advogado atualmente integrantes do quadro pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina, advogado da Justiça Militar e advogado do Juiz da Infância e Juventude em cargos de defensor público da primeira categoria, passando a integrar a então estrutura do quadro de pessoas da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Portanto, 2 são as providências visadas pelo autor, a saber, transformar o cargo, mudança de nomenclatura e transposição de cargos transformados em do Poder Judiciário para a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Conversei com o pessoal da Defensoria, do pessoal do Tribunal de Justiça, e pela celeridade processual, tem um encaminhamento analisando, eu fiz e acolhendo a manifestação dos autores, eu apresentei uma emenda modificativa para corrigir um erro apontado, fazendo constar no quadro constando o anexo 1, que dá nova redação anexo 5 da Lei Civil 575 de 2012, 147 cargos do Defensores Públicos. Pelo exposto, eu voto pela admissibilidade da matéria e no mérito pela aprovação com essa emenda modificativa. Eu coloco em discussão o voto apresentado agora na CCJ. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório e voto ao projeto de lei complementar 15 de 2023 nesta comissão. O próximo projeto é o PLC 019-2023, que estou retirando de pauta.
é o projeto de lei 239/2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre a organização, a estruturação e o funcionamento e as competências da Superintendência de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estado de Santa Catarina, SUDESC, e estabelece outras providências. Avoquei o referido projeto de iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina, o qual tem o objetivo de estabelecer a organização, a estruturação e funcionamento das competências da Superintendência de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas, SUDESC. Projeto simples, é só para regulamentar uma matéria, trazendo questões bem simplificadas, uma vez que esse projeto foi votado no início do ano, que era a reforma administrativa do Governo do Estado. É só a organização que ficou um pouco deficitária. Foi apresentadas as modificações aqui, foi encaminhado anteriormente para todos o meu voto, então eu passo direto a questão que eu voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto referido e no mérito pela sua aprovação. Eu coloco em discussão o referido projeto de lei 239 aqui na CCJ. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório e voto ao PL 239/2023. Também outro projeto de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina é que altera a Lei 15.156 de 2010, que institui o plano de carreira e vencimento do Grupo da Segurança Pública, que a perícia oficial estabelece outras providências. Passarei o relatório, avoquei essa matéria para discussão, que institui o plano de carreira e vencimento do Grupo de Segurança Pública Perícia Oficial. Em síntese, a proposição busca alterar os requisitos de investidura na carreira e a nomenclatura dos cargos de carreira de auxiliar pericial, conforme se extrai da justificativa que acompanha o projeto, firmado pelo secretário de Estado de Segurança Pública e da Perita Geral e Polícia Científica. A matéria foi lida na Assembleia Legislativa, sido remetida a essa comissão para apreciação. Analisei as questões da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. E no mérito, as questões elencadas no artigo 72, inciso 4º. Todos cumpriram a ordem constitucional vigente da Constituição do Estado. Quanto ao aspecto da legalidade, o PL não viola nenhum dispositivo infraconstitucional, sobretudo a exigência da lei de complementar, que é a lei de responsabilidade fiscal, e a nossa questão da Constituição Federal, e também a questão permanente com competência exclusiva, ou seja, da finança e da tributação. No que tange aos pressupostos da juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, ao meu ver, essa tramitação está amparada neste parlamento. Quanto ao mérito, também analisei oportuno e necessário, atendendo, portanto, ao interesse público. As alterações propostas, a exigência de qualificação todos de nível superior para ingresso na carreira de auxiliar pericial e a nomenclatura estão devidamente justificadas nas manifestações do secretário de Estado de Segurança Pública e da Perita Geral da Polícia Científica. Diante disso, voto pela admissibilidade da matéria e no mérito pela sua aprovação. Eu coloco em discussão o referido relatório e voto ao projeto de lei 263/2023. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o PL 263/2023 junto à CCJ. Outro projeto é o PL 299 de 2023, de autoria do deputado Júlio Garcia, que altera o anexo 1 da Lei 16.722 de 2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses, com a finalidade de denominar o município de Criciúma como a capital catarinense dos parques urbanos. O relatório é bem simplificado e meu voto, eu vou direto à admissibilidade, que eu concedo no mérito a admissibilidade e aprovação do referido da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam o referido projeto de lei 299/2023 permaneçam como se encontra. Está aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o referido projeto de lei. Por fim, ofício 160/2022, de autoria da entidade social, que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública a Câmara Júnior de Joaçaba, Hervaldo Essa, em Joaçaba,
para JCI, Joaçaba, Erval do Oeste e Luzerna, em Joaçaba. Referido requerimento... Aqui é diligência? Vou passar diretamente, estou fazendo um pedido de diligência para que, através do regimento, sejam ouvidos os membros desse colegiado, solicitando nova diligência à JCI Joaçaba, Erval do Oeste e Luzerna para que traga os autos à ata da Assembleia Geral em que conste a deliberação sobre a mudança de sua denominação, incluído o novo nome registrado em cartório, a fim de subsidiar esta relatoria. Quanto ao cumprimento dos requisitos legais, com vista à alteração de lei que declarou utilidade pública estadual, para que possamos apreciar a matéria nos termos da regimental aqui da Assembleia Legislativa. Então eu coloco em discussão o ofício 160/2021 com o pedido de diligência. Os deputados colocam em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, colocam em votação. Não havendo quem queira mais discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o ofício em questão, pedido de diligência. Não havendo mais projetos de lei à hora a relatar, encerro a presente sessão, marcando outra para a próxima terça-feira em hora regimental. Agradeço todos os deputados presentes até a presente data, todos os assessores, o pessoal que nos acompanha pela TVA e quem estava aqui presente. Muito obrigado e boa semana. Nossa próxima convidada do